Bom dia, irmão, a paz esteja com todos, amém? Nós estamos aí no desafio aí de pregar a palavra, de levar a palavra para os irmãos nesses tempos, né, que nós estamos reclusos em nossos lares. E uma forma da gente estar ali comunicando, estar ali convivendo com os irmãos é através dos nossos vídeos, através do desafio ontem lá do louvor, foi maravilhoso. E aí eu estou desafiando os irmãos agora, novamente, a levar a palavra de Deus para que nós não venhamos ficar vazios, né? Mas que cada dia nós possamos ser alimentados. E nós decidimos que a palavra seria pregada de acordo com a leitura bíblica. E eu peguei lá em João, capítulo 15, o versículo 20... Desculpa, irmão. João, capítulo 20, versículo 16, que diz assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao meu Pai, ele vos concedido. Então, aqui uma palavra do Senhor falando que ele está nos chamando, né, que ele nos escolheu. Porque muitas vezes nós temos a mania de dizer, eu escolhi o Senhor, entreguei a minha vida ao Senhor. Não é verdade. Jesus nos escolheu primeiro. Antes de nós escolher a Ele, Ele já nos escolheu, nos nomeou. Mas nomeou para quê? Para ficar parado? Não. Para levar a palavra de Deus. E nesse tempo de angústia que nós estamos passando ali, né? Nós saberemos realmente quem aceitou o chamado de Jesus, ou só quem ouviu o chamado de Jesus. Porque há uma grande diferença entre você ser chamado e pegar aquele chamado, colocar no seu coração e fazer o que lhe é pedido, né? E a outra diferença é só ouvir o chamado. Porque somente os que ouvem, eles não praticam, precisam ouvir e colocar em prática, né? E quando passar todo esse momento de crise, de aflição, de tanta coisa, de tanta informação, nós saberemos realmente, né, quem foi chamado, realmente, quem levou a sério o seu chamado, né? E saberemos também aqueles que simplesmente só ouviu, Jesus me chamou, só isso, né? Então, o desejo do meu coração é que esse chamado venha permanecer no nosso coração eternamente até a volta de Cristo. E eu escrevi assim, fica imaginando se Jesus, quando ele foi escolhido para subir a cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, se ele tivesse frustrado os planos de Deus. Eu e você não estaríamos aqui hoje para contar, para estar pregando essa palavra, para estar levando adiante esta palavra. Porque Jesus tinha muitos motivos para dizer, Pai, eu não vou, o pecado não é meu, o pecado é do povo, então eles que resolvam com o Senhor. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira que entregou seu único filho, né? Para que nós venhamos ter vida, para que nós não venhamos perecer, morrer, padecer na mão de Satanás. E Jesus veio para mudar a nossa história. E nós somos chamados nessa manhã por Deus para mudar a história de pessoas, para transformar a vida neste momento. Nós temos que passar pelas vidas das pessoas e trazer transformação, senão o nosso chamado não tem sentido algum. E neste momento que nós estamos passando aí, nós temos que fazer a diferença. Está ali falando do amor de Deus, falando das promessas que Deus tem para nós, que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, mas que nós não venhamos esmurecer ou nos calar, dizer, é cumprimento da palavra de Deus, né? A gente tem que só seguir Jesus e deixar tudo correr solto. Não, as pessoas necessitam, elas precisam saber que Jesus vai voltar e que nós passaremos por um julgamento onde nós seremos aprovado ou reprovado por Ele. Então, que esse chamado não venha a ser simplesmente, eu fui chamado, eu fui escolhido por Jesus. Mas escolhido para quê? E por quê? É isso que nós devemos saber a cada dia na nossa vida, né? E eu escrevi que não é o momento de nós recuarmos. Não é o momento de ficar na nossa casa e dizer, tá muito bom, né? Nós não estamos indo para a igreja, é o momento de descansar. Não, não é o momento de descanso. É o momento de guerrear com o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. E este inimigo é Satanás. Quando ele conversou com Deus, Deus perguntou para Satanás de onde ele estava vindo. E ele disse de rodear e passear pela terra.
Então tem muita gente enganada de que Satanás está no cantinho dele quietinho, sem fazer nada, só esperando o dia dele ser julgado. Não é verdade, irmão. Ele está a querer destruir aquilo, os planos que o Senhor colocou no nosso coração. Nós sabemos que ele está a rodear a terra, mas ao nosso derredor está Cristo. Ali todo dia nos dando força, fazendo com que nós não venhamos nos calar através da palavra, através do louvor, como foi feito ontem. Nós temos que a todo tempo prosseguir em adoração, prosseguir em oração. Hoje é o momento que Dia Mundial da Oração, e nós não podemos cessar e nos calar. Porque quando nós saímos dessa tribulação, muitos vão olhar para a nossa face, muitos vão olhar para a nossa vida e dizer verdadeiramente, esse serve a Deus. E como que as pessoas vão olhar em nós se nós não ficarmos calados neste momento? Simplesmente dizer, é cumprimento da palavra de Deus, nós vamos perecer, nós vamos padecer. Nós não vamos perecer não, irmãos. Nós vamos passar por tudo isso e vamos permanecer de pé, porque Jesus nos fortalece. Não vamos perecer. Se nós estivermos em constante oração, se nós estivermos ali em constante busca, eu creio que nada acontece se não estiver dentro do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus para aqueles que são fiéis é que nós venhamos passar pelo vale da sombra da morte. Podemos até passar pelo vale da sombra da morte, mas nós não pereceremos, porque Jesus passará conosco pelo vale da sombra da morte. Nós não seremos atingidos por peste nenhuma. Mas se formos atingidos, nós ainda temos a esperança da vida eterna. Porque tem muitos que estão focados só nesse mundo aqui, que um dia vai ser destruído. Então nós não seremos atingidos porque nós temos a vida eterna. A morte não tem poder sobre as nossas vidas. O homem e as enfermidades, ela pode matar a nossa carne, mas a nossa alma jamais será atingida. Porque Deus tem planos para nós, mesmo até após a morte. Porque nós não estamos livres de nada deste mundo. Mas eu creio que mesmo passando por esse mundo tenebroso, a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. E nós temos que orar, buscar, sabe, por aqueles que não conhecem Jesus. Domingo eu falava para as crianças na escola bíblica que eu estava preocupada assim com esse vírus, o coronavírus, que nós tínhamos que higienizar a mão, tudo isso, nós temos que fazer tudo isso. Mas eu disse para ela que o vírus não me incomodava mais do que as pessoas irem para o inferno sem conhecer Jesus. Porque nós poderemos até morrer pelas pestes, mas a nossa alma, essa sim tem que estar sarada, tem que estar purificada. E eu falei para as crianças, nós temos que se preocupar sim com o que manda nós fazermos, mas nós temos que preocupar muito mais com as almas que estão indo para o inferno, que estão aí com medo de tudo que está passando e não sabem onde se refugiar. E o nosso refúgio é Jesus. Então, eu creio que quando Jesus ali, ele foi levado à cruz, que ele morreu, e quando ele ressuscitou, ele volta ali, e quando ele está subindo para o céu, ele disse, eu vou para o Pai, né? E vou pedir que ele envie o Consolador. Para que serve esse Consolador? Às vezes as pessoas dizem, o Espírito Santo. Mas ele tem um poder muito grande na nossa vida. O Espírito Santo ele tem um poder muito grande na nossa vida. É ele que vai nos direcionar, é ele que vai nos dar ousadia para pregar as boas novas. É ele que vai nos dar estratégia para falar para aqueles que estão com os ouvidos tapados, sem querer ouvir a palavra de Deus. Então o Espírito Santo ele tem uma função na nossa vida, ele veio para nos fortalecer. Para quando nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte, o Espírito Santo está ali e dizer, filho, eu estou contigo em todo o tempo. O Espírito Santo ele é muito importante para nós. Porque Jesus, quando ele morreu, que ele subiu ao céu, ele poderia dizer, pronto, eu cumpri todos os planos que foi ali me designado, estou indo para o Pai novamente, voltar para a glória. Não foi verdade. Ele tinha uma preocupação conosco, porque ele sabia que nós iríamos passar por este mundo tenebroso. Então ele diz, eu vou pedir ao Pai que envie o Espírito Santo ou o Consolador. Tanto que no mesmo versículo aqui de João diz assim, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai,
Ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Se Jesus esteve ali com o Espírito Santo na sua obra, na sua caminhada ali, ele também viu a necessidade desse mesmo Espírito estar conosco, para passar conosco, para interceder por nós junto ao Pai. Toda essa oração que nós temos feito nesses dias todos, essas campanhas, os louvores ontem, tudo isso o Espírito Santo colheu e levou ao Pai. E nós temos que crer nessa promessa. Eu fiz uma pergunta, sabe por quê? Sem o Espírito Santo nós não conseguiríamos prosseguir os planos de Deus. Você foi chamado, eu fui chamado. Você foi escolhido, eu fui escolhido. E mesmo quando Satanás quiser nos bloquear, né? Nos colocando dentro das nossas casas, nos impedindo de abraçar, de dar as mãos ou qualquer ato, nós não podemos nos calar, porque nós temos uma arma poderosa que é a Bíblia, que é a oração, que é o amor de um para com o outro. Jesus diz, amai uns aos outros, e mesmo distante, irmãos, o meu amor, o seu amor não pode esfriar por causa da tribulação que nós temos passado. Tem uma passagem em que Josué, ali sabendo que o povo estava servindo a deuses estranhos, e Deus chama Josué a chamar o povo ao arrependimento. E Josué começa a trazer memória ao povo do que Deus tinha feito pelos pais deles, né? E diz, é momento, eu estou falando as minhas palavras, é momento de vocês voltar novamente a Deus. É momento de buscar novamente a Deus, né? É momento de vocês se decidirem a quem realmente vocês querem servir. Se a deuses falsos ou ao Deus verdadeiro. Mas assim, uma coisa que mesmo antes do povo tomar a decisão, Josué já havia tomado a decisão. E ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que escolha sábia, irmãos. Nós temos que fazer a diferença. Josué estava ali no meio de um povo pecador, de um povo que tinha esquecido as misericórdias de Deus. Mas Josué não havia se corrompido. Nós estamos no mundo de pecado. Nós estamos no mundo onde Satanás está a rodear e a passear pela terra. Mas nós não poderemos deixar que Satanás venha nos atingir. Nós não podemos deixar que Satanás venha nos calar, venha nos impedir de cumprir o chamado que Deus fez a mim e fez a você. Josué ali foi sábio a tomar a sua decisão de que a casa dele e ele serviriam ao Senhor. Não é? Eu escrevi assim que nós sabemos que Jesus está próximo. E talvez muitos tenham pensado assim, talvez até cristão. Tudo isso é cumprimento da palavra de Deus mesmo. Jesus está voltando, eu já falei do amor de Deus, eles não querem ouvir, eles não querem compreender que eles necessitam de Jesus. Eu já fiz a minha parte, eu já estou cansado, não vou falar mais. Mas, irmãos, como que nós agiríamos no dia que Jesus voltar, né, para nos julgar ou para nos absorver? E, de repente, com o nosso olhar, a gente vê um parente nosso, um amigo querido, sendo condenado ao fogo do inferno. Então, nós temos que parar e pensar, Senhor, esse não é o meu objetivo. Só, simplesmente, estar ali numa bola de cristal, protegendo eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, sim. Mas eu e a minha casa seremos usados para levar essa verdade. Foi para isso que Deus nos escolheu. Foi para isso que Ele nos santificou. Foi para isso que Jesus pediu ao Pai que derramasse sobre nós o Espírito Santo. Foi para isso que Jesus veio, para nos trazer vida. E Ele pediu ao Pai, Pai, envia o Espírito Santo. Tanto que Joel, capítulo 2, está falando, né, que o Espírito Santo viria sobre nós, que é uma promessa do Senhor para a nossa vida. E esse Espírito Santo é que vai nos ajudar a falar da palavra de Deus e as pessoas olharem nossas faces e falar verdadeiramente, este serve ao Senhor, e ter desejo de servir ao Senhor. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que o Senhor venha abençoar cada um de nós.
que nós não venhamos recuar, porque prosseguir